Olá, gente, boa noite. Passando aqui para aquele nosso bate-papo de sempre. Hoje recebendo o Dr. Diego Prado, cirurgião. Nós vamos falar sobre dor de estômago. Porque as pessoas estão cada vez tendo mais dor de estômago, gastrite, úlcera, tem crescido muito também as doenças estomacais mais sérias, como o câncer. Será que tudo isso está ligado à nossa alimentação no dia a dia? E para falar sobre tudo isso, nós vamos receber o doutor Diego, que está chegando aí. Boa noite, gente. Doutor Diego já está chegando para o nosso bate-papo. Convido você para estar comigo e convido os amigos também. Chama os amigos, Maria Ribeiro, Ângela, um monte de gente entrando agora para o nosso bate-papo de todos os dias, trazendo informações sempre com profissionais da melhor qualidade, que pessoas bem informadas, com certeza se cuida muito melhor. Então vamos pescar o doutor Diego para ver se ele já está aqui. Deixa eu lá ir buscar o doutor Diego. Deixa eu pescar ele aqui. Deixa eu ver aqui. Doutor Diego. Ângela, boa noite. Jandira. Doutor Diego, hoje. Já está chegando, doutor Diego, só um minutinho. Sejam todos bem-vindos. Boa noite. Boa noite, doutor, tudo bem? Boa noite, André. Como estamos? Tudo bem? Tudo bem? Obrigado por você estar aqui, viu? Eu que agradeço pela oportunidade. Tá me ouvindo bem? Me vendo Tudo- bem? tá tudo bem, tá ótimo. Muito Para mim bom. tá excelente, tá? Qualquer coisa a gente recomeça novamente. Se cair, você pode sair e voltar novamente, tá bom, Tranquilo, doutor? André. Vamos lá. Doutor, as doenças estomacais, principalmente no popular dor de estômago, úlcera, gastrite, câncer, tem crescido muito. Isso tem uma relação com a alimentação, doutor? Totalmente, viu, André? Na verdade, desde a década de 80, principalmente para cá, a gente teve uma transformação na alimentação, né? No mundo todo, principalmente nos países desenvolvidos. Então, nós temos uma alimentação muito baseada em comida industrializada, né? Isso trouxe, ao longo desse período todo, uma série de, de, de consequências, né? Porque está longe de ser ideal, né? Esse tipo de alimentação. E Doutor, aquelas pessoas. por conta Sei, disso, pode. a gente viu o desenvolvimento mesmo, a gente viu o boom de doenças, né, relacionadas a esse tipo de hábito alimentar, né? E a gente vai falar, às vezes, um pouquinho aí de cada uma. Sim. E é muito preocupante, porque o câncer de estômago também, de intestino, tem crescido muito, né, doutor? Isso tudo tem a ver com alimentos processados, alimentos industrializados, temperos industrializados, excesso de gorduras, né? Então as pessoas precisam ter um olhar melhor para a sua alimentação no seu dia a dia, né? Ah, sem sombra de dúvida. A gente tem alguns dados, né? Tem locais onde a gente vê aumento de certos tipos de câncer do trato gastrointestinal, outros a gente vê o declínio, né? Então, na verdade, o que a gente consegue perceber é que tem muito, sim, a ver com o nosso hábito alimentar e com o nosso dia a dia também, né? Não só a alimentação, mas alguns hábitos como o tabagismo, né, o etilismo e até exposição a certas substâncias que propiciam, né, o surgimento dessas doenças mais graves, como o câncer de estômago, por exemplo. Doutor, o câncer de estômago e de intestino tem crescido muito, né? Sim, E a questão das pessoas, além de fumar,
Tem pessoas que exageram na bebida, bebe praticamente bebida de álcool todos os dias e ainda tem uma alimentação não adequada. Quer dizer, são três coisas, são três práticas que às vezes as pessoas têm e não sabem as consequências que isso depois pode trazer, né, doutor? Sim. Na verdade, André, hoje a gente tem um aumento do número de diagnósticos, né? Então a gente não consegue definir muito bem se a gente tem um aumento da incidência da doença, né? Com certeza tem um fator de aumento da incidência também, por conta desse hábito inadequado, mas também hoje a gente tem um diagnóstico muito mais preciso e muito mais precoce, né? Então você acaba aumentando sim o número de pessoas que a gente descobre que tem câncer, né? O desafio é justamente a gente fazer esse diagnóstico precoce, né? Para que a gente tenha condições de tratar, de conduzir e de dar uma melhor qualidade de vida para esse paciente, né? Mas você citou muito bem o etilismo, né? Hoje a gente considera o etilismo uma pandemia, né? É horroroso o, o estrago que isso faz, não só do ponto de vista social, mas também o desgaste que ele causa no trato gastrointestinal, principalmente no estômago, no intestino, né? No fígado, né? Que são órgãos que são anexos, mas diretamente causam lesões diretas ao nosso estômago, né? Gerando gastrite, as úlceras, né? O refluxo, que são doenças que lá na frente, com certeza, podem evoluir para uma doença pior, que é o câncer, né? Tanto de esôfago, quanto de estômago, de intestino e tudo mais. Doutor, automedicação também, que tem gente que tem mania de correr na farmácia e comprar remédio e Sim, fica tomando um monte de remédio, se automedicando. Isso também, somente os anti-inflamatórios, sim, corticoide, alguns grupos de remédios que tem que ter muito. Aliás, automedicar sempre é muito perigoso, né, doutor? Mas sim. tem grupos que são piores ainda de remédios, né? Sim. Especificamente esses que você citou, os anti-inflamatórios, né, eles têm como característica a acidez, né, são ácidos também, né, e, o próprio funcionamento deles acaba agredindo, né, a mucosa do trato gastrointestinal. Então contribui com a lesão da mucosa do estômago por dentro, né? Depois que surgiu o famoso omeprazol, né? Depois que surgiu o famoso omeprazol, a gente teve uma diminuição muito grande do índice de úlceras no estômago, né? Porque ele realmente é um protetor gástrico, né? Apesar de ter as suas consequências quando é usado de forma indiscriminada. Mas esses anti-inflamatórios, eles com certeza eles machucam, lesionam a mucosa do estômago, né? Então, assim, com certeza qualquer medicamento tem que ter indicação para ser usado, né? Essa automedicação é um fator que a gente percebe que piora. Muitos pacientes chegam mais graves e você vai ver, eles falam que tem uma dor crônica, uma dor de coluna, uma enxaqueca, e eles tomam anti-inflamatórios de forma indiscriminada, realmente, né, na tentativa de sanar a dor, mas como consequência a gente tem as lesões aí no estômago, podendo até perfurar o estômago, né? Que a gente chama de úlcera perfurada, que é uma urgência muito grave, né? Muitas vezes a gente precisa de ir para o bloco cirúrgico operar esse paciente. Doutor, tem um grupo de pessoas que fica muito tempo sem se alimentar, né? Sim, Passa horas sem alimentar. Às vezes tem pessoas que tomam café da manhã, só vai comer à noite e à noite está morrendo de fome, come tudo que vê pela frente e vai, não tem uma refeição, principalmente à noite, que deveria ser uma refeição mais equilibrada
ainda a pessoa não tem. Isso também pode ser uma causa, doutor? André, De aí doenças estomacais? sim, a gente tem que separar aí dois tipos de pessoas. As pessoas que não têm doença estomacal, como gastrite, úlcera, essas pessoas que têm um estômago sadio, elas podem usar desse artifício do que a gente chama de jejum intermitente. A gente já hoje ouve muito falar nisso, né? O jejum intermitente, ele é um tipo, né, é um tipo de alimentação, um tipo de dieta que muitas pessoas se beneficiam, principalmente pacientes diabéticos, pacientes que estão tentando uma perda de peso porque têm doenças metabólicas e necessitam emagrecer. Né? Agora, esses pacientes ficam períodos grandes sem se alimentar. Né? O que deixa o estômago mais tempo exposto ao suco gástrico. Com certeza, né, se ele tivesse ali uma gastrite, uma úlcera já em formação, esse paciente ele acabaria sofrendo por ter esse período grande sem se alimentar. Então, depende do tipo de paciente. Né? O jejum intermitente, esse tipo de espaço entre as alimentações, para as pessoas que têm uma doença estomacal, uma dispepsia, uma gastrite, realmente não é tão aconselhado. O ideal é que ela se alimente em menores quantidades, mais vezes por dia, né? De 4 em 4 horas, justamente para você deixar o seu estômago sempre com algum conteúdo, né? Isso ajuda a diminuir um pouco o efeito do suco gástrico na parede, né? Que é muito ácido realmente. Doutor, o jejum, você tocou no assunto do jejum intermitente. O jejum intermitente, você não acha que é mais um modismo, não? O André, De tanto? assim, se discute muito isso ainda, né? Mas Aham. a gente tem tido grandes estudos nos últimos 10 anos com o jejum intermitente, e ele mostra, assim, uma série de benefícios, né? Ele causa o que a gente chama de uma limpeza metabólica, né? Você tem uma série de Sim. substâncias que a gente consegue eliminar com o jejum intermitente, a gente diminui o nível de insulina, então é benéfico para pacientes que são diabéticos. Então, cada caso, André, é um caso. A gente tem que tratar o paciente de forma individualizada. Mas hoje o jejum Certo. intermitente ele é uma alternativa muito utilizada, inclusive por endocrinologistas, nutrólogos. Para certos tipos de pacientes ele tem um benefício grande, sim. Ele já deixou de ser considerado um modismo e hoje ele se tornou uma estratégia, mais uma estratégia de perda de peso, de controle de doença metabólica, né? Mais um artifício que a gente pode usar aí ao longo do tempo. Mas muitos estudos ainda estão por vir, né? Certo. Doutor, aquela pessoa que tem sempre dor no estômago, e às vezes toma um Buscopan, toma uma dipirona, toma um remédio para gases, vai e volta, e não dá muita importância, isso vai acumulando, essa dor vai aumentando, e essa pessoa não dá muita importância, só vai procurar um profissional quando a dor está insuportável. E pode, de repente, descobrir que essa pequena dor de estômago não era tão bobagem como a pessoa achava que era, doutor. Então, isso, teve uma dor de estômago, tem que verificar para ver o que é, né? É verdade. Nós temos o hábito, né, de nos medicar, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque quando a gente percebe que aquele desconforto não foi um desconforto isolado, porque você às vezes exagerou um pouco na alimentação, comeu algo que saiu um pouco do padrão, quando aquilo se torna recorrente, já vem te incomodando, né? E também quando tem alguns sintomas, André, que a gente chama sintomas que são sinais de alarme, né? Como perda de peso inexplicável,
como vômitos recorrentes, sangramento nas fezes, né? Esses são sinais que nos ligam o sinal vermelho, né? Então, esses pacientes que têm dor abdominal, uma dor no estômago, né? Essa dor mais no andar superior da barriga, realmente convém fazer um rastreio, né? Então, procurar o seu gastroenterologista, o seu cirurgião geral ou cirurgião do aparelho digestivo, que são os médicos que estão mais aptos a tratar essas comorbidades. Vai valer a pena ele fazer um rastreio, sem dúvida, uma endoscopia, para a gente conseguir ver e identificar essas doenças que são extremamente necessárias que a gente faça o diagnóstico precoce, porque muda todo o prognóstico do paciente quando a gente descobre certas doenças cedo, né? Ainda em condições de serem tratadas adequadamente. Tem uma pessoa falando que ela tenho muita dor de estômago, sou bariátrica e descobri uma retocolite ulcerativa. Essa dor pode ser da retocolite? Sem sombra de dúvida. Né? Ela já tem um fator, o fato dela ser uma paciente bariátrica, a gente já tem que fazer um acompanhamento mais de perto, porque o paciente bariátrico, a gente precisa de estar sempre dosando as vitaminas, acompanhando se o paciente desenvolve uma anemia. É um paciente que a gente sempre fala que ele não pode se desprender do seu médico, né? Ele tem que estar sempre por perto para a gente estar sempre mantendo ele metabolicamente bem. Precisar de repor uma vitamina, repõe. Se precisar de tomar medicação para melhorar a anemia, que a gente faz, enfim. E a retocolite, que é uma doença que ela descobriu nesse meio, a retocolite ulcerativa, é uma doença inflamatória do intestino. É um dos tipos de doença inflamatória intestinal, né? Que acomete mais o final do intestino, né? O reto e o cólon, que é o intestino grosso. E com certeza um dos sintomas pode ser a dor, né? Além da dor, o muco nas fezes, sangramento nas fezes. A gente pode ter perda de peso também. Mas uma boa notícia para ela é que isso tem tratamento, isso tem como a gente conduzir muito bem, né, com a alimentação adequada, fazendo acompanhamento com o cirurgião do aparelho digestivo que ela operou, com certeza ele vai conseguir dar um segmento ideal para ela aí, tá? Ó, tem um monte de colega seu entrando aqui. O doutor Luiz já entrou várias vezes. Um abraço, doutor Luiz. E para vários colegas seus que estão aqui, tá? Sejam todos Maravilha, estou bem-vindos. vendo a turma. Obrigado. Sejam todos bem-vindos. Obrigado por todos estarem aqui, né, doutor? Isso aí. Doutor, o omeprazol, o pantoprazol, toda essa linha, lá no começo, há muitos anos atrás, ele começou a fabricar caixa com 7 comprimidos, depois tinha com 7, 14 e 21 comprimidos. Porque era um remédio que, naquela fase que descobriu, ele era para ser tomado um período de 7 ou 14 ou 21 dias. Isso virou, para a maioria das pessoas, uso contínuo. Tomar pantoprazol por muito tempo, ele pode ser prejudicial a pode causar outras doenças e não é indicado para a pessoa ficar fazendo uso contínuo, principalmente doença de Alzheimer? André, existiram alguns estudos, né? O omeprazol, o pantoprazol, esses irmãos, né? A gente tem uma classe grande de medicamentos com esses nomes, são o que a gente chama de IBP, um nome difícil aí, inibidor de bomba de prótons. Eles atuam diminuindo a acidez dentro do nosso estômago. O nosso estômago ele produz ácido o tempo todo. E quando a gente tem lesões dentro do estômago, a gente precisa de dar um tempo, precisa de diminuir um pouco essa acidez para que a gente consiga que essas lesões cicatrizem, né?
ele é usado hoje de maneira muito equivocada realmente. O omeprazol, o pantoprazol e todos esses medicamentos, eles têm uma indicação precisa, né? Eles têm um período para ser utilizado, não é aconselhado o uso de maneira crônica. Eu tenho pacientes que vêm no consultório que falam que tomam omeprazol há 15 anos, né? O que isso gera no estômago do paciente? Isso gera uma atrofia. Se você tem glândulas no estômago que produzem ácido, e são importantes para produzir o ácido, e se você inibe elas por um período tão grande assim, você causa uma atrofia na mucosa do estômago. Essa atrofia é, sim, um pré-requisito para você ter uma doença maligna no estômago, um câncer de estômago depois de vários anos de uso. Então, não é aconselhável esse tipo de consumo. Hoje a gente tem o que a gente chama também de o uso desses medicamentos SOS, ou seja, eu fui ali num churrasco, acabei exagerando um pouquinho na carne, tomei uma cerveja a mais e você usa, aí você está com aquela azia, aquela queimação, você acaba usando ele naquele dia, no dia seguinte, você tem aquele alívio e pronto, acabou. Esse tipo de uso, a gente não vê nos estudos nenhum tipo de malefício. O problema é realmente o uso muito prolongado. E nesse tempo realmente surgiu alguns estudos que associaram, né, o uso crônico desses medicamentos a demências, doenças que causam demência cerebral, né? Ainda é um pouco polêmico, não temos estudos ainda extremamente sólidos e que possam nos dizer essa informação. Mas existem alguns grupos que defendem essa tese, outros ainda não conseguiram relacionar, né? A gente continua na tentativa de tentar esclarecer, mas por hora ainda não tem uma relação 100% definida, não. Por via das dúvidas, não exagerar, né, doutor? Exatamente. Não De ficar qualquer tomando forma, à toa desnecessário, né? exatamente. Doutor, aquela pessoa que tem sempre aquele desconforto, assim, muitos gases, o intestino não funciona muito bem, e a pessoa tem isso e vai deixando para lá, tá? Sim. Isso também precisa ser tratado, doutor? Precisa sim, André. Tem muitas pessoas que chegam ao consultório e relatam, né, que tem um intestino muito desconfortável há muitos anos, está sempre com a barriga distendida, alteração do trânsito intestinal, hora está com diarreia, hora está constipado, tem muito gás, se queixa muito de sintomas depois de certos tipos de alimentos. O que eu digo para essas pessoas é o seguinte: a gente tem uma série de patologias que a gente pode identificar com esse tipo de sintomas. A gente tem a síndrome do intestino irritável, que é muito comum, principalmente nas mulheres, né? A gente tem as doenças inflamatórias intestinais, a gente tem as intolerâncias alimentares, como a doença celíaca, a intolerância à lactose. Então, na verdade, são sintomas que são inespecíficos, André, mas que geram muito desconforto. Mas sem uma avaliação médica, sem exames laboratoriais, às vezes sem um exame de imagem, a gente não consegue definir. Mas muito prevalente essas queixas no consultório, né, André? Muito prevalente, mas precisa realmente da gente avaliar com cuidado. Você vai avaliar para fechar um diagnóstico certo, né, doutor? Com E fazer o certeza. tratamento certo, para não ficar tomando remédios desnecessários, sem um diagnóstico é difícil, né? Sem dúvida. Às vezes o paciente tem uma doença, às vezes até um pouco mais grave, e ele está ali protelando. Quando a gente vai ver, já é algo que fugiu um pouco do nosso controle, né? Então, percebeu que você tem uma doença que está crônica, que está te incomodando, não é mais aquela dor que você tomou seu Buscopan aliviou, tá no dia seguinte de novo, no outro dia de novo.
Não tem dúvida. Marca consulta com o seu médico que você precisa de ser avaliado, fazer uma endoscopia, ele botar a mão na sua barriga, palpar seu abdômen para a gente ver o que está acontecendo. É verdade. Doutor, o leite, porque tem um grupo de pessoas que ainda toma leite gelado quando está com dor no estômago para dar aquela aliviada e às vezes dá uma aliviada. Tá. Agora já tem pessoas que já hoje com a internet, que está mais bem informado, sabe que o leite multiplica as bactérias ruins do estômago. O que você tem para falar para as pessoas sobre esta forma de usar o leite? E o leite, ele tem que ter cuidado para as pessoas que têm dor estomacal. O leite ele tem uma característica, ele é um alimento básico, né? Então, ele causa realmente em algumas pessoas um certo alívio. Quando a pessoa está com uma gastrite, então ela está com aquela acidez, aquela queimação no estômago, às vezes ele usa o leite e tem um alívio, mas é um alívio instantâneo. Ao mesmo tempo que o leite ele é básico, então ele acaba aliviando um pouco aquele ardor, aquela queimação no estômago, ele é um alimento que fermenta muito, então produz muito gás. Então produz gás, também vai distender o seu abdômen, né? Então não é muito bem assim. E para falar a verdade, André, muito se discute sobre o leite hoje, né? E o que a gente sabe é que o leite, né, a Sociedade Brasileira de Pediatria, né, todas as sociedades de pediatria, elas reiteram que a gente precisa de fazer o uso do leite materno exclusivo até os 6 meses de idade, e até os 2 anos de idade, né, você pode fazer o uso do leite materno. A partir dos 2 anos, André, teoricamente, nós não precisamos mais do leite materno, do leite em geral, né? Nós produzimos uma enzima que chama lactase em grande quantidade nessa faixa de idade, até os 2 anos de idade. É a enzima que quebra, né, essa proteína do leite. A partir dos 2 anos de idade, nós começamos a ter um declínio muito alto, muito grande da produção dessa enzima no organismo, né? Então, nós começamos a desenvolver uma certa intolerância ao leite desde então. Então, o que a gente já percebe é que, com o avançar da vida adulta, as pessoas vão ficando cada vez mais intolerantes ao leite. Basta a gente identificar se essa intolerância ela causa desconforto, perda de qualidade de vida, né, causa dor, causa cólica, causa distensão abdominal, causa gases, né, para essa pessoa tentar mudar esse alimento na sua dieta. Às vezes não consegue abrir mão do leite, mas a gente tem hoje o leite sem lactose, por exemplo, que é uma excelente opção, né? Mas tem pessoas que fazem o consumo do leite de forma diária e não sentem tanto esse desconforto. Então, na verdade, dentro da gastroenterologia, você vê que tudo é muito individualizado, né? A gente precisa de conhecer o paciente de forma individual. Agora o leite é aquele tirado da fazenda, quem conhece, porque tem gente que não tem nem contato, nunca nem tomou o leite puro mesmo da vaca lá. Amarelo, então, amarelo. Se você tira o leite e deixa de manhã em cima sem colocar na geladeira, em poucas horas ele começa a azedar. E o leite de caixinha, que ele fica ali na prateleira, às vezes você pega a caixinha e as pessoas não olham as datas, mas tem leite que ele foi processado tem mais de 6 meses, né? Então, quer dizer, o leite também de caixinha, além de não ser um leite puro, ele é cheio também de conservantes, né, doutor? No André, falou tudo. Eu sou um crítico ao uso do leite industrializado, esse leite que a gente vê aí, para falar a verdade. Se você for ler aquela caixinha, André, ele tem uma série de conservantes, passa por vários processos. A última coisa que a gente tem ali, para falar a verdade, é um leite, né? Ali a diluição é grande, a gente tem muitas substâncias, né?
Eu sou muito a favor, André, da alimentação natural. Natural. Tá. Ou seja, André, eu falo muito para os meus pacientes, a dieta industrializada, ela destrói o nosso trato gastrointestinal. Então, se você quer tomar, se você faz questão do seu leite, tenta comprar esse leite, né? Esse leite mais natural. Se você quer comer um hambúrguer, André, você não vai comprar um hambúrguer da marca X ou da marca Y. Você vai comprar sua carne, você vai moer sua carne, vai fazer o seu hambúrguer. Se você quer comer, tomar um suco de fruta, André, você não vai comprar um suco de caixinha. Você já leu aquelas caixinhas de suco, André? Está escrito Sim, assim, sim. contém 10% de suco. Isso chega a ser É, até uma afronta com a gente, né? Você consumir um é, alimento que tem um sabor de é, suco, de fruta, mas que não tem o que você precisa. Então, compre o seu é verdade. alimento, processe o seu alimento puro, né, natural. Né? Quando você fizer isso por 2 meses, por 3 meses, por 4 meses, você vai se surpreender com o tanto que o seu trato gastrointestinal vai responder bem. Né? Joga É fora os verdade. refrigerantes, joga fora as caixinhas, nada que você compre em prateleira, tenta excluir isso da sua vida. Com certeza você vai ter benefícios. E outra coisa, eu estou num país que nós temos uma riqueza tão grande de frutas, né? Uma Nossa, limonada, né? Um suco, né? A quantidade de fruta que nós temos, aproveitar melhor os perfeitamente. alimentos, aproveitar o alimento num todo, né? Que É, desperdiçar parte do alimento é burrice, né? é. É aproveitar o alimento num todo. Quanto mais você fazer a sua alimentação natural, para você e para sua família, você está evitando inúmeras doenças, além de ser muito mais gostoso, né, doutor? Exatamente. A gente vive num mundo hoje da praticidade, né, André? Então, a É, é, correria, as pessoas na rua o tempo todo, é o que fica fácil, é o que fica na mão, né? Mas hoje a é, gente tem visto já uma mudança de paradigma, né? Você vê as pessoas hoje levando as suas marmitinhas para o trabalho, é, para a academia, para onde eles vão, eles estão levando. Então, esse processo é lento, mas eu acho que é importante esse tipo de live, igual a gente está fazendo, esse tipo de discussão desse assunto, justamente para trazer esse ponto, né? As pessoas estão percebendo que esses alimentos são maléficos e geram doenças, né, ao longo da sua vida aí. é. As pessoas só mudam com informações, É, não tem outro caminho, né, doutor? Às vezes as exata- pessoas só melhoram com informações. É exatamente. através da informação que a pessoa vai adquirir bons hábitos, não tem outra forma, Isso, né? isso aí. Doutor, doutor, após endoscopia, a pessoa ter, uma pergunta aqui, a pessoa ter dor no estômago é normal? Não é normal você ter dor efetiva. Você pode ter um desconforto depois de uma endoscopia, porque quando nós fazemos esse procedimento, nós precisamos de distender o estômago, para a gente conseguir ver o estômago em toda a sua totalidade. Então a gente injeta gás dentro do estômago. Essa distensão, ela pode causar um pouco desconforto no pós-endoscopia. Mas 99% das vezes, André, ela é praticamente imperceptível ou o desconforto é extremamente tolerável, não chega a ter que medicar o paciente, nada disso. É bem tranquilo. Tá? E tem muita gente que o médico pede para fazer endoscopia e por medo não faz, né, doutor? E aí não fecha um diagnóstico, e depois, mais na frente, pode ser pior, né? Por incrível que pareça. É porque eu acho que é um pouco de desinformação também, André. Muitas pessoas ainda não conhecem como é o procedimento, né? A endoscopia é um procedimento extremamente simples, né? Você faz um jejum curto de 8 horas, você vai para a clínica ou para o hospital, eles pegam uma veia em você, faz uma medicação que vai deixar você um pouquinho mais calmo, mais sonolento, para você ficar mais cooperativo durante o procedimento. Ele é praticamente
ele é totalmente indolor, né? A maioria das vezes o paciente acorda, ele já acabou, né? Então dura cerca de 5 a 7 minutos. O paciente ele vai para uma sala de recuperação para esperar o efeito da medicação passar. Hoje a gente tem drogas, medicações com a meia-vida muito curta, então o efeito é muito rápido. Então, em 15 minutos, o paciente já está andando, está falando muito bem, tranquilo, né? Então, é um procedimento extremamente simples, indolor e extremamente necessário, né? A gente ali vai fazer diagnóstico de gastrite, de doença do refluxo, de doenças malignas, que vão nos dar condições de tratar precocemente. E a endoscopia, quantas pessoas você deve ter tido? Vários pacientes que descobriu um câncer numa endoscopia, né, doutor? É na endoscopia que se descobre, André. Pelo menos é nela que você consegue descobrir de forma precoce, para que você consiga fazer um tratamento. Porque as lesões que são maiores, né, onde você identifica em exames de imagem, como tomografia, geralmente são lesões onde a gente já perdeu um pouco o controle. Então, por isso a importância do rastreio, né, da endoscopia. O que acontece? A gente tem, né, a Sociedade Brasileira de Gastroenterologia, na verdade, em acordo com todas as sociedades mundiais, né, nós temos os protocolos, né, e hoje o país que é extremamente avançado nessa área de gastroenterologia, endoscopia, é o Japão, né, porque o Japão ele desenvolve, por conta da tecnologia, os maiores e melhores aparelhos de endoscopia e colonoscopia do mundo, né? Então, esses aparelhos são exportados, são importados no Japão. E eles são experts nisso, né? Então, os protocolos são muito baseados nessas discussões, inclusive com o Japão. Então, o que a gente tem hoje é o seguinte: o câncer de estômago, né? A gente utiliza a idade corte de 40 anos. A partir dos 40 anos, nós devemos fazer a endoscopia, né, e a colonoscopia também, para a gente fazer rastreio de câncer de estômago e câncer de cólon, né? E a partir dos 40 anos. Se você tem um histórico familiar na família de câncer precoce, o meu pai faleceu com câncer jovem, meu avô faleceu com câncer, esse rastreio ele tem que ser adiantado, né? Geralmente a gente começa a partir dos 30, 35 anos, mas a idade hoje que a gente preconiza é a partir dos 40, fazer sempre uma endoscopia e uma colonoscopia, né? A média é que a gente faça uma a cada 3, 4 anos, para a gente ir acompanhando a saúde do trato gastrointestinal ali. Legal, doutor. Não deixa de fazer quando o médico pedir, gente. Sem dúvida. Mesmo que ele é um pequeno desconforto, não importa, né, doutor? Mas é tão importante para a vida isso, né, que esse pequeno desconforto não é nada perto de um resultado positivo ou negativo, né? Sim. Que é necessário, né? O André, a endoscopia, a gente pode, por exemplo, usar como comparação. A mulher faz o Papa Nicolau dela, né? Depois, na idade reprodutiva, todo ano. A mulher faz a mamografia dela também, né? Todo ano. O homem faz o toque retal para fazer o acompanhamento da próstata, né? Então, todas as doenças com maior prevalência, existem os protocolos de rastreio. A endoscopia, a colonoscopia está nesse esquema aí, justamente. Não é diferente. É verdade, doutor. Não é diferente. Doutor, as pessoas que têm doenças estomacais, acidez estomacal, dor no estômago, os alimentos cítricos, frutas cítricas, limão, vinagre, os alimentos cítricos pioram? Sim. A gente tem lesões, né? As pessoas que têm gastrite, que têm úlcera no estômago, né? Eles têm uma lesão na mucosa do estômago, uma inflamação.
Então, se você consome alimentos que têm um pH baixo, um ácido, né, você pode contribuir para a piora do desconforto, né, e às vezes até piora da dor. Tá? Por isso que em pacientes em tratamento de gastrite, de úlceras, a gente orienta a suspender o consumo de frutas cítricas, do café, né, dos refrigerantes, né, do álcool. São todas substâncias que agridem a mucosa do estômago quando ela já está machucada, né, por uma gastrite, por uma úlcera. Né? Com certeza. Tá. Doutor, tem pessoas, principalmente o grupo maior de mulheres, que fica com o intestino preso, fica até 5 ou 6 dias, e depois começa a ter dor no estômago, desconforto, e tem pessoas que têm isso anos. Vai, toma um laxante, o intestino funciona, ou melhora a alimentação uns dias, né? Começa a comer mais frutas, verduras, mais fibras, mais água, dá uma melhorada no intestino, depois a pessoa relaxa. Isso também a pessoa precisa de prestar mais atenção, né, doutor? Isso vai ter acúmulo de toxinas, isso pode ser muito perigoso, não pode? Com certeza, André. É, Você citou, inclusive, com ênfase em mulheres, né? A gente percebe que existe uma doença que a gente chama de síndrome do intestino irritável. Essa doença, ela comete cerca de 10 a 15% da população, né? É um distúrbio funcional do intestino. O intestino é o nosso segundo cérebro, né? Não sei se você já ouviu falar nisso, mas a quantidade de Sim. neurônios que nós temos no intestino é gigantesca. Então, ele é um órgão que ele sofre interferência de diversos pontos, né? Então, até o emocional, o psicológico pode desencadear uma agudização dessa doença. Então, a síndrome do intestino irritável, esse tipo de paciente que está com queixa crônica, ele relata que está com um abdômen distende, tem cólica, tem constipação, né? Alguns têm diarreia, né? A síndrome do intestino irritável bem provavelmente é um diagnóstico bem plausível da gente fazer, né? E varia realmente. A gente tem 4 tipos de síndrome do intestino irritável. A gente tem pacientes que cursam com diarreia, tem pacientes que cursam com constipação, tem pacientes que têm um padrão misto, que ora eles estão com diarreia, horas eles estão constipados, e sempre com essas queixas de dor abdominal, distensão abdominal, muita cólica, às vezes associado com azia, queimação, né? Então, esses pacientes eles precisam de ser investigados mais a fundo, né? Porque é uma doença que realmente diminui a qualidade de vida do paciente demais, né? Atrapalha muito no seu dia a dia. Mas tem tratamento, tem controle, né? Mas precisa realmente de alguns exames para a gente conseguir fazer um diagnóstico. A Lucy está perguntando, doutor, que ela tem, de vez em quando, e está sendo agora muito constante, de alguns meses para cá, a barriga dela incha muito, cresce e tem esse desconforto, parece que está cheia de gases. Sim. Pois é, André. Você vê que é um sintoma inespecífico, né? A gente pode estar É, falando aí de uma doença inflamatória intestinal, a gente pode estar falando aí apenas de uma gastrite, de uma dispepsia, a gente pode estar falando de uma síndrome do intestino irritável, de uma intolerância à lactose, de uma doença celíaca. É difícil saber só com essas informações. Mas essas doenças, elas têm essa característica, os sintomas são muito comuns entre elas. Então, o diagnóstico é muito sutil. Então precisa realmente de um acompanhamento mais de perto. Mas, Luci, procura seu médico, procura seu gastroenterologista, seu cirurgião. Com certeza a gente consegue melhorar, né, a sua qualidade de vida. Não precisa de ficar passando mal, gente. A gente precisa de investigar, precisa de fazer um diagnóstico para tratar de acordo.
o corpo da gente, quando ele tenha qualquer alteração, tem que verificar, né, doutor? Porque não está normal, né? Tem que E a verificar. gente conhece, né? É, Tem que verificar. André, agora muitas vezes a gente procura e não acha nada, né? é. Isso não é raro, não. Principalmente dentro da gastroenterologia. Existe uma série de alimentos que a gente chama de food maps, né? São alimentos que sabidamente eles são mal digeridos pela maioria da população no mundo todo. Então, muitas vezes eu recebo pacientes no consultório que falam assim: ah, doutor, eu não posso, eu como abacaxi e passo mal. E aí ela fala assim: eu acho que eu estou com uma doença. Aí eu falo: senhora, você não está com uma doença. O que você tem é uma. Você não pode comer abacaxi. Você para de comer abacaxi. Então nós temos que Sim, conhecer o nosso organismo, sabe, André? é, Né? Você é não vai verdade. expor o seu organismo a algo que sabidamente você sabe que ele não tolera bem. É individual. Agora, nós temos alguns alimentos que são realmente, sabidamente, inflamatórios. Por quê? Porque eles têm uma digestão mais difícil, eles ficam mais tempo dentro do trato gastrointestinal. Isso faz com que produzam mais gás, né, no seu processo de metabolização, né, de digestão. Isso causa distensão do intestino e causa dor, né? Os principais alimentos que a gente chama de food maps, né, nós temos entre eles, por exemplo, o alho, a cebola, o grão de bico, né? A gente tem algumas frutas que são também um pouco que a gente tem uma tendência a ter uma digestão mais dificultada, né? Então, o que a gente precisa de fazer com o paciente é o quê? É identificar. A gente faz uma higiene, né, alimentar nele. A gente, eu costumo tirar muitos alimentos dos pacientes e ir introduzindo, André, de forma categórica, de forma individual. Né? De tempo em tempo a gente consegue identificar um ou outro que faz mal para aquele paciente. O que temos a fazer é excluir aquele alimento da sua alimentação. Né? A gente tem uma ampla variedade de alimentos, né? A gente não precisa de focar nos que nos fazem mal, né? Então É como eu verdade. disse, é individual, né? Individualizado. Todo mundo tem o grupo de alimentos que são seus amigos e tem o grupo que é inimigo, né, doutor? Perfeito. Para que conviver com os inimigos? Elimina o inimigo, né? Isso. Troca, né? Exatamente. Você vai ficar insistindo no erro para quê, né? É verdade. E se você for ver bem, não é tanto assim, não, doutor, para a gente eliminar do dia a dia. Tudo bem, eu acho que tudo de vez em quando, você até colocou lá no começo, você usar de vez em quando é uma coisa, né? Tomar cervejinha, tomar um Exato. espinho, quem gosta, tomar seu vinho, tudo bem. Mas diariamente, tudo isso, igual. A gente sabe que açúcar não faz bem para ninguém, né? Não é só o açúcar, já tem estudo que mostra que é o alimento que o câncer mais gosta, né? Fora Perfeito. as diabetes, obesidade, É, tantas doenças, né, doutor? é um veneno. Refrigerante, sabe? Todo mundo sabe que refrigerante não presta. Tempero Isso. industrializados também sabe que não é bom, né? Isso. Gorduras, excesso de gorduras, né? Óleo saturado, os derivados da farinha de trigo branca, tá? Se as Perfeito. pessoas começar a fazer troca, né, doutor? Isso melhora tanto a saúde da pessoa, não melhora? Isso mesmo, André. Você citou aí os principais vilões, né? São as farinhas brancas, né? Os derivados do trigo, né? Ele é um dos principais food maps, né? Aquilo quando cai no intestino, ele é de difícil, ele é um, né? Nós temos nos food maps os oligosacarídeos, os polissacarídeos, os disacarídeos, eles são de difícil metabolização. Aquilo acumula gás dentro do intestino, né? Em algumas pessoas vai causar diarreia, em outras vão causar constipação.
vai causar cólica, dor, né? O açúcar, você citou perfeitamente, o açúcar, eu anseio pelo dia que eles vão falar assim, está proibido consumir açúcar, porque está mais do que provado, né, André? O açúcar, ele é extremamente maléfico, mas quem não gosta de um docinho, né? Um- Sim, uma sobremesa, né? Então, o que que eu acho? Eu acho que tudo é, equilíbrio. Eu como meu doce também, eu como a minha gordura também. Agora, eu costumo dizer o seguinte, André, nós temos 7 dias na semana, né? Se a gente tiver uma alimentação adequada de segunda a sexta, né? Comer a salada, comer o seu legume, diminuir o consumo de carboidratos, comer proteínas mais saudáveis, evitar o óleo, né? Usar os óleos como azeite extra virgem, que é extremamente benéfico para o organismo, cortar óleo de soja da alimentação, cortar açúcar da alimentação. Chegou no sábado, chegou no domingo, você fazer o uso desses alimentos mais de forma com sabedoria, né? Eu acho que isso não faz mal a ninguém. O é problema são verdade. os excessos. O problema são os excessos, né, André? É verdade. O dia a dia dá para bem para fazer troca das 2 vezes, tomar um refrigerante, toma um suco de fruta, né? Mas Perfeito. também não vai encher de açúcar, né? Aprender a tomar o suco de frutas com o sabor da fruta mesmo, sem encher de açúcar. E É, final de semana, gosta de uma coca, toma 2 copos de coca, né? Mas também não precisa também ficar tomando Coca-Cola o dia todo, isso. né? Eu acho Mas que o é equilíbrio, é o principal, que você falou. exato, o principal é o conhecimento, André. A pessoa tem que ter o Sim, conhecimento que aquilo faz mal para ela. Então é verdade. ela vai consumir aquilo, mas ela tem que ter a consciência de que aquilo vai trazer um malefício, né? Sim, Então, a partir do as momento que você consequências vêm. entende, a partir do momento que você entende esse processo, tudo começa a se tornar mais fácil. Por mais que você tenha um vício naquilo ou goste daquilo. Você ter consciência sobre o que alimento, tal substância causa sobre você, facilita muito o seu hábito, né? Facilita muito o seu hábito. Doutor, a consciência no em tudo é tão importante, né? Você coloca, falando dessa forma, você vê, remédio é necessário na nossa vida, sim, equilibrado, com dosagem e quando é necessário. Produtos naturais, chás, ervas também. Comida também. Tudo tem que ter equilíbrio, né, doutor? Porque até o alimento mal usado, em vez de fazer bem, equilibrar, né, trazer saúde, ele pode deixar a pessoa doente, Com né? certeza, com certeza, né? Isso é muito importante, né, o André? Eu falo com os meus pacientes, né? A obesidade é uma pandemia no mundo, né? Sim, E a gente não tem que ter vergonha de dizer que a obesidade causa mal, faz mal para o paciente, muito, né? A ciência mostra muito. que um paciente obeso, ele é um paciente inflamado. Paciente inflamado aumenta o risco de AVC, aumenta o risco de infarto, né? E diversas outras doenças que são desencadeadas pela obesidade, né? Bem Então a gente colocado. tem que Verdade. combatê-la como uma patologia realmente. Isso é diferente de tratar o obeso com desprezo, com desdém, com De indiferença. maneira São alguma. coisas totalmente Com diferentes. respeito. Exatamente. A Sempre pessoa com tem que muito ter a respeito, né? autoestima dela muito bem feita, né? Mas ela tem que ter consciência que a gente precisa de tratar, porque isso vai melhorar a qualidade de vida dela, isso vai diminuir as intercorrências que ela pode ter ao longo da vida, né? É verdade. Doutor, doutor, parece que cortou o som dele. Cortou o som? Tô, tá me ouvindo? Olha, doutor Diego Prado, ele é cirurgião geral, tá? Qualquer coisa eu peço. Doutor, voltou? Eu tô te ouvindo perfeitamente. Tá Você me tá me ouvindo? ouvindo? Sim. Você está sem som, doutor. Você pode sair e voltar novamente? Você está sem som. Ok. Ok.
Você pode sair e entrar novamente, pode ser? Obrigado. Tá, doutor, volta, tá, gente? O que que é um Melhorou? médico, o que é um profissional consciente, né? Que bacana, que sorte que a gente tem em trazer profissionais tão bacana, né? Que vem sempre aqui trazer informações para a gente. E isso é tão importante. Que legal isso. Deixa eu lá buscar ele novamente. Doutor Luiz está aqui. Carmen, nossa, um monte de gente. Deixa o doutor voltar. Deixa eu ver aqui. Ele deve estar entrando. Daqui a pouquinho ele entra, tá? Só um minutinho, gente. Tá vendo? Eu sempre falo, olha, gente, cuida da alimentação. O maior bem que nós temos chama vida e saúde. Não podemos descuidar dela, né? Atividade física, tomar água pelo menos acima de 2 litros por dia, ter uma alimentação mais rica em frutas, legumes, verduras. Ah, eu não gosto, gente, você tem que pensar o seguinte: aprende a gostar, porque vale a pena, é gostoso quando você aprende a gostar de frutas, verduras, legumes, a sua saúde vai ser outra, tá? E vale a pena você aprender a gostar. Quem não gosta, não gosta de salada, não fala essa palavra. É triste a pessoa que quer comer e não tem aquilo que quer comer, né? A desnutrição no nosso país é enorme, é muito cruel num país onde nós temos uma riqueza tão grande e muitos irmãos, muitas pessoas passando fome e com desnutrição. E tem muita gente que ainda fica, eu não gosto de comer isso, gosto de comer aquilo. Se você fosse uma dessas pessoas que não tem o que comer, que passa por dificuldade, que não tem no seu dia a dia a escolha, né? Então, aprende a comer. A comer, porque comida boa é comida de verdade. Deixa eu ver se o doutor já voltou. Deixa eu ver. Doutor Luiz. Doutor Diego, que deu, doutor Diego? Deixa eu ver aqui, doutor Diego. Tá aqui. De novo. Tá, o doutor Diego entrou, né? Pois é, muita gente que gostaria de ter uma boa. Né, doutor? Estava falando aqui, muita gente que gostaria de ter uma boa alimentação, e quantas pessoas no nosso país que passa por fome, por desnutrição, né? E tem muita gente que tem o que comer e ainda fica falando, não gosto disso, não gosto daquilo, não gosto de salada, não gosto de verduras, não gosto de fruta, né? E É, quantas pessoas não gostariam de ter este alimento na sua mesa, né, doutor? é verdade. Nós temos uma gama tão ampla, né, de alimentos no nosso país. É, Não faz sentido a gente sofrer por conta disso. Mas, ô André, fico satisfeito da gente conversar sobre esse assunto, porque eu vejo que a desinformação dos pacientes é muito grande, né? A alimentação, a gente sabe hoje que é a base para uma vida saudável. E também sim. lembrar, André, que não existe intestino saudável sem atividade física. Né? Essas doenças inflamatórias que a gente tem no intestino, principalmente a síndrome do intestino irritável, o tratamento é principalmente o tratamento não farmacológico, ou seja, é uma alimentação individualizada, atividade física. Atividade física comprovadamente melhora o trânsito intestinal, né? Melhora a sua desbiose. Então, é imprescindível para o paciente fazer atividade física também. Sim, é um todo, né, doutor? É um A todo. gente é um todo. Isso aí. É. Ó, eu queria convidar vocês para seguir o doutor Diego nas redes sociais, é arroba DR de doutor Diego, arroba doutor Diego, né? Doutor, seu consultório fica onde? André, a gente tem uma clínica em Vila Velha, na Praia do Canto, tá? Chama Instituto Capixaba de Cirurgia e Proctologia,
tá? Faço atendimento também dentro do Hospital Santa Mônica, a gente tem a clínica de especialidades lá, a gente tem um grupo também especializado em hérnias, junto com o doutor Luiz II, junto com a doutora Lara também, que participa com a gente. Temos uma equipe de nutricionista, a doutora Valéria, uma fisioterapeuta. Então, a gente faz um atendimento bem integrado para esse paciente aí, né? E estão à disposição aí, né, para todos vocês aí. Nos sigam lá nas redes sociais. Com certeza tem muita informação e a gente consegue bater um papo bacana lá. São grupos de médicos lá que tem várias especialidades, né, doutor? Você quer deixar algum telefone para o pessoal que queira entrar em contato, doutor? Sim. Vou deixar o 99893-4025, o DDD 27, tá? Com esse telefone vocês conseguem enxergar até a gente, até o nosso grupo de profissionais, e a gente consegue dar uma assistência aí para vocês, né? Seja online, seja presencial, a gente está aqui para ajudar. Tá, doutor, então só repetindo, o prefixo, quem for fora de Vila Velha, é 027. Perfeito. Né? Isso. É 9... 9893-4025. Ó, gente, então, quem quiser fazer uma consulta online também com o doutor Diego, quem for fora de São Paulo, fora de Vila Velha, eu que estou em São Paulo, desculpa, é 027 998 39 4025, né, doutor? 998 39 4025 027. Corrigindo, 99893-4025. Tá, 4025. Então tá. É 99893-4025. Perfeito. 027 99893 4025. Eu vou colocar no final aqui, tá? Doutor, muito obrigado. Volta mais vezes, viu? Gratidão. Um abraço aos amigos lá. Estou à disposição. Obrigado. Um abraço a todos. Obrigado. Boa noite. Até mais. Boa noite. Gente, boa noite. Até amanhã, se Deus quiser.